Paz do Senhor Jesus. Boa noite, tudo bem com vocês? Meu nome é Francine, para quem não me conhece, eu sou uma serva de Deus e eu venho aqui com o propósito de estar levando, olha, tô descabelada, a palavra de Deus. Eu estou fazendo um propósito com Deus, eu estou lendo o livro de Neemias. E todos os dias eu coloco um capítulo, eu venho aqui, eu leio ele e a gente junto reflete sobre o capítulo, dá uma explicação e eu coloco o meu entendimento. Peço que você pegue uma Bíblia, acompanhe comigo para que você possa ter o seu entendimento e a gente pode vir aprender juntas, né? A palavra de Deus. E lembrando que a palavra de Deus, ela vem para alimentar o nosso espírito, né? Como a nossa carne precisa de comida todos os dias, o nosso espírito precisa ser alimentado pela palavra de Deus. Então eu venho aqui como uma serva de Deus, eu venho com muita humildade, com muito temor, com muito respeito a essa palavra e a esse Pai, né? Como a gente respeita o nosso Pai fraternal, a gente tem que respeitar também a Deus, que Ele é o nosso Pai celestial. Então eu venho aqui com respeito a Deus, a Jesus Cristo, ao Espírito Santo, peço a licença para trazer essa palavra na sua vida no dia de hoje. Então eu vou fazer uma breve oração e a gente hoje vai entrar no capítulo 11 de Neemias e vamos continuar juntos essa grande obra, tá bom? Bora lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, Criador de céu e da terra e tudo que nela tem, Pai eterno, Pai amado, nos colocamos na sua presença nessa noite para bendizer e glorificar o teu santo nome. Senhor Jesus, peço a licença para que venha falar a sua palavra essa noite, Senhor. Usa-me como instrumento seu. Traga, Senhor, somente a sua sabedoria, o seu entendimento, o discernimento do seu espírito, para que essa palavra possa falar comigo e com todos aqueles que vão ouvir, que vão estudar, que vão ver esse vídeo no dia de hoje. Deus querido e Deus amado, proteja a minha casa e todos aqueles que aqui estão nesse momento. Que o Senhor possa invadir lugares e lares nesse dia de hoje. Possa inundar a alma, Senhor, com o seu amor nesse dia de hoje. Que você possa ter o mesmo entendimento ou muito mais do que eu no dia de hoje. É o que eu peço em nome do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém, amém, amém. Bora começar uma grande obra? Olha nós aqui de novo, livro de Neemias, capítulo 11. Eita, glória a Deus. Quem diria, né, irmão? Achei que não ia passar do primeiro, já tô no 11. Eita, glória a Deus, aleluia. Eu vou tentar ser rápida, porque no último vídeo ficou bem extenso e eu sempre falo que se me der barda, nós vamos fazer uma vigília junto, porque eu adoro falar. Se for de Deus, então, aí nós passamos o resto da noite falando dele, né? Aprendendo sobre esse Pai maravilhoso, né? Esse Deus maravilhoso. Olha que curioso que veio na minha mente agora. O que o Espírito Santo de Deus me traz. E eu acabei de falar esse Pai maravilhoso, né? Jesus, em Mateus, ele ensina a gente a orar a Deus. E na oração dele, quando ele começa a oração a Deus, ele não começa falando Deus nosso que estais no céu. Não. Ele fala assim, Pai nosso que estais no céu. Eita, aleluia, Jesus. Ah, glória a Deus, aleluia. É isso. Ele é pai, ele foi o pai de Jesus, ele é meu pai,
Ele é o seu Pai, Ele é o nosso Pai. Então, todas as vezes que tivemos que falar, conversar, estar no colo dele, esse é o tratamento que devemos ter, como Jesus nos ensinou. Pai. Essa tem que ser a palavra-chave para nossa vida diária contínua. Pai. Mesmo que você não tenha pai, tem gente que fala que é órfão de pai vivo, né? Mesmo que você nunca teve pai, você não conheceu seu pai, você não sabe quem é o seu pai. O pai físico, nesse momento, ele só te deu a vida. A gente não vai fazer essa importância aqui. A importância que a gente tem que trazer nesse momento, nessa hora de verdade verdadeira, é desse Pai. É esse Pai que alimenta a minha alma, a sua. É esse Pai que consola. Esse Pai que Ele é presente. Esse Pai que educa. Esse Pai que Ele nos pune na hora certa. Esse Pai que dá uma sacudida quando estamos saindo do eixo. É esse Pai que colhe as nossas lágrimas, é esse Pai que colhe as nossas angústias, os nossos temores, as nossas guerras internas. É esse Pai. Então, nesse dia de hoje, eu te convido a abrir esse coração e externar esse amor que talvez você não conheceu como eu, para esse Pai que está de braços abertos, esperando, nos convidando a ser abraçado por Ele nessa noite de hoje. Vem comigo, porque a gente vai começar uma grande obra. A gente tá, para quem não me conhece, meu nome é Francine, eu tô fazendo uma grande obra como Neemias, meu maravilhoso Neemias, homem de fé. Eu tô com a minha espada, nunca ande sem ela, irmão, poderosa, nossa defesa contra os inimigos. Então, eu estou com a nossa espada, a nossa Bíblia, estou fazendo um propósito, lendo o livro de Neemias. Hoje eu estou no capítulo 11, quem quiser me acompanhar, vai lá, tá desde o primeiro capítulo, todos os dias. Eu li, passei ele, expliquei, trouxe uma palavra e coloquei aquilo que o Espírito Santo me permitiu fazer. Teve alguns dias que simplesmente eu li e entendi e expliquei o que eu entendi. Pode ser que o seu entendimento, a sua forma de pensar é diferente. Se for e quiser e achar que eu também estou errada, pode aí colocar o seu, né, talvez o seu testemunho, ou mesmo coloca aí o seu pensamento, e a gente pode até vir conversar, na verdade. Quem sabe? Então aqui a gente está falando sobre Neemias, um construtor, um revolucionário. Para quem não sabe, eu adoro marcar texto, então eu vou marcando aqui uns pontos cruciais e é onde a gente vai abrindo esse leque, desvencilhando essa Bíblia maravilhosa, esse texto perfeito, para a gente dar uma textura, uma robustez em tudo isso e trazer o que Neemias, a proposta de Neemias dentro desse capítulo 11, que é um capítulo extenso, ele vai até o 36 da Bíblia. Eu também marquei alguns pontos onde é mais fácil para a gente interpretar, porque a gente chegou em algumas partes de Neemias, que ele traz muita simbologia, ele traz muitos nomes. E eu estava estudando sobre isso. Os nomes, eles eram muito importantes para os judeus, porque os judeus, eles tentavam, pelo menos, né, se povoar, se juntar um com o outro, mesmo que muitos deles ainda acabaram casando com outras pessoas de outras tribos e formando
outros tipos de tribos e famílias. Os judeus, eles, quando eles saíram cativos ali da Babilônia para voltar para Jerusalém, eles se amontoam em várias. Vamos lá, é como se fosse uma cidade com bairros mais que afastados, porque eles não gostavam de ficar todos juntos no mesmo espaço, porque eles tinham muito medo ainda dos inimigos entrarem ali e acabar com tudo como já tinha acabado no passado. Por isso que Neemias aparece, vai ali e faz essa reforma, essa grande obra, levanta os muros, os portões e faz uma reforma extraordinária nessa cidade. E ele pega esse povo e traz esse povo com uma firmeza, dizendo o quanto esse Deus maravilhoso fez ele chegar lá. E esse povo vai conseguir também tudo aquilo que ele conseguiu, porque o mesmo pai dele é o pai de todo aquele povo ali. Mas todos têm que ouvir e ser servo, ser fiel àquilo ali. Então, o povo não podia estar também casando todo mundo com todo mundo, gostando de outros deuses, entendeu? Por isso que eles não gostavam de estar muito amontoados. Então, é nesse livro, por isso que no livro, se não me engano, 10 e o 9 traz muitos nomes, muitas famílias, e o livro 11 não fica longe disso. Ele também vem trazendo aqui algumas famílias, alguns nomes, algumas famílias importantes, aonde eles vão se juntando ali para voltar para dentro da cidade. Então, bora lá pro texto. Então, eu vou ler uma parte, chegando na parte dos nomes, que tem nomes aqui dificílimos que eu nunca vi na minha vida. Não dá nem para pronunciar direito aqui. Então, essa parte, uma parte aqui, pega a sua Bíblia, depois você lê com calma. Eu vou dar uma pulada e já vou nos partes que a gente vai grifar e vai explicar para que o vídeo não fique muito longo, tá bom? E vamos deixar o Espírito Santo usar, né? Glória a Deus. Bora fazer uma grande obra comigo? Livro de Neemias, capítulo 11. A gente vai do versículo 1 ao 36. E ele tem um subtítulo com o nome... a minha Bíblia, tá? A minha Bíblia é uma Almeida é uma revista corrigida. Pode ser que a sua seja uma NVI, né? Pode ser que seja uma outra Bíblia. Então, possa ser que tá diferente aqui o subtítulo. Mas todos vai ser a mesma coisa, tá? Muda uma coisinha ou outra, mas todos têm que ter o mesmo sentido, a mesma palavra. A palavra de Deus, ela não pode mudar, tá bom? Então, o subtítulo é O Repovoamento das Cidades. Eita, glória! Então, voltando lá um pouquinho no 10, o povo, Neemias junta o povo, pega lá e todo mundo faz uma aliança com esse povo. Faz uma aliança com Deus, dizendo que vai fazer alguns estatutos e eles vão cumprir durante esse tempo. E aí, de lá para cá, Neemias, quando termina essa reforma, ele percebe que a cidade, ela tá meio que vazia. Então, o que ele faz? Ele começa a chamar o povo para voltar para dentro da cidade e começa a falar que foi reformada, que foi reconstruída, que está fortificada, que ela é uma cidade forte, é uma cidade que os muros foram erguidos e que tipo, os inimigos não vão invadir mais ali. Exército nenhum vai entrar naquela cidade. Mas para isso precisa ser mais povoada, para que os outros tenham medo também de sair entrando ali na cidade. Então Neemias ele faz essa ponte como um homem de Deus. Eu acredito que esse homem orava muito, muito. Ele tinha assim, era um canal direto com Deus, porque Deus ouvia muito ele, porque ele era um homem santo, ele era um homem de jejum e oração, né? Por isso que ele foi esse homem lindo e ganhou um livro na Bíblia, porque ele foi um homem que a gente tem que se espelhar nele, na verdade, né? Ele fazia somente a vontade de Deus, né? Quão bom seria se pudéssemos fazer, se fôssemos
50% igual Neemias, né? E se fizéssemos somente a vontade de Deus. Acho que nós, como ser humano, seria um pouquinho melhor. Mas vamos deixar isso para lá e bora ler lá. E os príncipes do povo habitaram em Jerusalém. Porém, o restante do povo lançou sortes para tirar um de 10, que habitasse na santa cidade de Jerusalém e as nove parte das outras cidades. Então, aqui ó, no 1, ele já vem falando que o povo pegava ali desse povoado, vamos dizer assim, desses bairros, uma pessoa de cada tribo e levava, desde que fosse também eh, que fosse ali dos arredores de Jerusalém, que é de Israel ali, e levasse para dentro dessa cidade. Eles não levavam a família inteira, eles levavam um para colocar lá, para que esse viesse casar com o outro lá dentro da cidade e habitar essa cidade. Lembrando que é o meu entendimento, viu, irmão? E aí ele continua aqui. E o povo bendisse a todos os homens que voluntariamente se ofereciam para habitar Jerusalém, porque a cidade tinha que ser habitada, povoada novamente. Tinha algumas pessoas lá? Tinha, mas precisava de mais para fortificar esses muros, né? Às vezes a gente tá desanimado, caído, desorientado e a gente precisa ouvir a palavra, estar mais perto de Deus para nos fortificar, para nos tornarmos grandes, crescer mais ali, né? E continuar a nossa caminhada. Aí ele continua aqui. E esses são os chefes da província que habitaram em Jerusalém. Porém, na cidade de Judá, era esse nome que eu queria dizer lá em cima, viu, irmãos? Que Jerusalém, o povo ali de Judá, habitou cada um na sua possessão. Nas cidades, a saber que Israel, os sacerdotes, os levitas, os netineus e os filhos dos servos de Salomão habitaram, pois, em Jerusalém, um dos filhos de Judá e dos filhos de Benjamim, dos filhos de Judá, Ataías, filho de Uzias, filho de Zacarias, filho de Amarias, filho de Cefatias, filho de Maalael, dos filhos de Perez. E aqui, irmãos, eles vão colocando os filhos dos filhos e eles vão dizendo a quantidade de pessoas que estavam habitando Jerusalém. Por exemplo, aqui no 6, ele fala assim, ó, todos os filhos de Pérez que habitaram em Jerusalém foram 478 homens valentes. Então, eles vão colocando aqui os filhos de Benjamim, e depois os de Gabai e Salai, de Joel, de Zicre, daí vem aqui, ó, dos sacerdotes Gedaías. Olha que nome bonito, né? Gedaías, o filho de Joiaribe, Joaquim. Aí ele vem falando aqui, e os seus irmãos que faziam. Aí ele pula aqui pro 12, tá? Eu tô pulando aqui. Que nem eu falei, são muitos nomes. Então depois você lê com calma, mas ele vai contar isso, que são as pessoas que estão habitando a cidade nesse momento. Faz de conta que nós estamos indo para essa cidade, nós estamos fazendo parte disso aí. Então todo esse povo está chegando na nossa cidade, né? Está enchendo a nossa casa. Então vamos para o 12. E os seus irmãos que faziam a obra na casa 822. E Adaías, o filho de Jeroão. E aí ele continua, daí no 13. Os seus irmãos, cabeça dos pais, 242. Ele continua no 14 dizendo que os homens eram valentes. No 15 ele vai falar dos levitas e os filhos dos levitas. Ele vai falar no 16 de Sebatai, no 17 de Matanias, e aí no 18 ele entra aqui dizendo: todos os levitas
da santa cidade foram 284, porque nos anteriores ele está falando sobre os levitas que estavam sendo unidos para se juntar dentro dessa cidade. Aí ele entra no 19, dizendo que os porteiros, e os porteiros Jacob e Taom com seus irmãos, os guardas da porta, 172. E o restante de Israel, os sacerdotes levitas, esteve toda a cidade de Judá, cada um na sua herança. Aí ele fala dos servidores, os superintendentes dos levitas, e ele coloca aqui, os cantores a serviço da casa de Deus, os cantores, os levitas, né, irmão? A gente está falando aqui. E, frisando sempre que Neemias, ele queria popularizar, colocar uma população maior dentro dessa cidade, para essa cidade ficar forte. E o povo que estava já morando nessa cidade, que era o povo lá do capítulo 10, ele apoiava Neemias, porque ele viu que, além de ser um servo, ele era um líder. Neemias, ele tinha uma liderança, uma forma, uma persuasão do jeito que ele fazia ali tudo, que ele conseguia que as pessoas acreditassem no que ele estava falando. E eu não acredito que era só Neemias aí, tá, irmão? Porque Neemias, ele era tão cheio de Deus, que o Espírito Santo, eu acho que estava ali com aquele homem 24 horas. Então eu acho que o Espírito Santo, ele interagia ali com aquele povo, que fazia acreditar em Neemias. Então, quando a gente vai aqui, ó, pro... Eu vim aqui... Eu pulei aqui, viu, irmão? Porque o filho de Equias, os sacerdotes, seus irmãos, cabeça dos pais, 42, os irmãos deles, homem valente, Sebatai, não pulei, não, tá certo. Vamos pro 22. O superintendente dos levitas de Jerusalém foi Uzi, o filho de Bani, filho de Asabias. Aí ele continua falando sobre os cantores a serviço da casa de Deus. O 23, porque havia um mandado do rei acerca deles, a saber, uma certa porção para os cantores, para qual no seu dia. E Petaias, filho de Mesesabel, e os filhos de Zerá, filho de Judá, estava à mão do rei em todos os negócios do povo. E quanto às aldeias, que eram esses bairros que eu falei, são aldeias, tá? Que era ao redor ali de Jerusalém, dos muros ali. Com as suas terras, alguns filhos de Judá habitaram em Quiteare, Kiriate, Arba, e nos lugares da sua jurisdição, em Dibon, e nos lugares da sua jurisdição, em Zacabezeel, e nas suas aldeias. E aí ele continua aqui do 26 ao 36, ele vem falando ainda sobre esses nomes que, como eu falei, pro povo de Judá, pro povo de Jerusalém, para os judeus, os nomes eram e são muito importantes até hoje. A família, a genealogia, da onde veio, por que veio, como era, com quem casou, com quem não casou, o que formou. É muito importante isso para eles. Eu acho que devia ser para todo mundo, né? Mas tem muita gente que não dá muita bola para isso, mas eles dão. Então, o que acontece com esse povo todo aí? O que, na verdade, traz o capítulo 11 de Neemias, na minha concepção, tá bom, irmão? Ele traz o seguinte, que Neemias, ele sempre estava na direção de Deus. Sempre. Ele não saía da direção de Deus. Neemias tem um momento que ele vai embora e depois ele volta. A gente vai ver isso ainda lá na frente. Mas ele sempre estava debaixo da destra do Senhor. Ele não saía. Neemias, eu acho que ele era meio um Jó da vida, sabe? Igual Jó. Aconteça o que aconteceu, eu tô com você, pai.
Ele, assim, a gente fala que é crente, que é crente, que é crente, que é crente. Na hora que o bicho pega, eu sou crente. Né? Tem uns que pula, que fala línguas, que grita, que cai, que isso, que eu sou crente, que eu sou crente, crente. Então, a gente tem que tomar cuidado com ser crente. Né? Se a gente não é nenhum Jó e nenhum Neemias, a gente tem que tomar cuidado no ser crente. A gente tem que ser crente em todos os momentos. E ser crente, eu não estou falando de igreja, tá, irmão? Eu estou falando, o crente, o nome crente, ele vem daquele que crê em Deus. Para você crer em Deus, você precisa ter o quê? Fé. Para você ter fé, você precisa do quê? O que a gente precisa para ter fé, né, irmão? Acreditar. Quando a gente acredita em algo, a gente transforma isso em verdade. Quando a gente transforma em verdade, a gente tem fé. Porque a gente tem fé, eu tenho fé que essa caneta, se eu abrir ela vai marcar, né? É um marca-texto. Mas a fé, ela é assim, ó. Eu acreditar que essa caneta vai marcar a cor dela no meu texto sem eu abrir. Isso é fé. Pensou se isso acontece? Olha que fé. Então, a fé é aquilo algo que a gente não vê. E Neemias, ele é muito isso. Ele é muito fé. Ele sempre anda na direção de Deus. Ele sempre está fazendo a vontade de Deus. Ele ensina o povo a fazer a vontade de Deus. Está dentro da direção de Deus, e Deus vê isso com bons olhos, aonde ele começa a derramar bênção sobre a vida daquele povo judeu, dentro da vida daquele povo ali de Jerusalém que reconstruiu tudo aquilo. E como Neemias, nós seres, né, do século 21, 2025, tínhamos que ser um pouquinho mais de Neemias, tínhamos que andar um pouco mais na direção de Deus. Antes de fazer qualquer coisa, vamos perguntar para Deus, vamos pedir para Deus, Deus, nos dá a direção. Senhor, Pai, como eu acabei de falar, Pai, eu posso fazer. Pai, me dá a direção. Pai, vai na minha frente. Pai, esteja comigo. Né? Como um filho pequeno precisa da gente como pais para guiá-los, né? Porque senão ele não consegue andar, porque a gente ensina a criança a andar. Né? Esse pai, ele nos ensina a andar todos os dias, ele nos dá a mão todos os dias. É nós que muitas das vezes achamos que já conseguimos andar sozinho e não pegamos na mão dele. É onde que muitas das vezes a gente cai. Por não estar pegando nessa mão, não estar dentro dessa direção, não estar nessa comunhão com ele. Falo que o bom crente, ele não precisa nem pedir, ele só olha para o céu, que o céu já abre. Porque quando a gente crê em Deus, você não precisa ficar. Lógico que se você abrir a boca e falar para ele, que muitas das vezes é isso que ele quer, que você rasgue seu coração e fala, Pai, eis-me aqui. Me ajuda com tal coisa. Mas muitas das vezes a sua lágrima, o seu olhar para o céu, ele já sabe. Meu filho está precisando de mim hoje. Então hoje o que essa palavra ela traz é isso. Esteja na direção de Deus. Ande com Deus. Não é fácil, irmão, e nunca vai ser. Mas faça como Neemias, sabe? Seja um líder, lidere a você mesmo, as suas próprias vontades. Se fortifique dentro dessa cidade, desse muro que você construiu. Não permita que nenhum espia venha atrapalhar a sua grande obra, que é você. Persista, persista, vai adiante. Creia que Deus está com você, porque hoje ele está aí. Abraça ele nesse momento. Eu não sei o que você precisa no dia de hoje.
mas Ele sabe. Então, se você não consegue mais falar porque você acha que Ele te esqueceu, que Ele não está te ouvindo, porque Ele está no silêncio, respira fundo, só olha para Ele. Porque Ele sabe o que você precisa. E Ele está preparando. No momento certo, na hora certa, a cadeira é honra e é sua. Toma posse dessa palavra. Toma posse desse capítulo. Toma posse dessa liderança. Toma posse. Porque o Senhor já entrou com providência. Já entrou com saúde na sua vida. Já entrou tampando com cimento essas lacunas na sua vida. Já entrou colocando paz, descanso na sua alma. Acredita e recebe em nome de Jesus. Senhor Deus querido e amado Pai, muito obrigada por essa palavra, por estar conosco essa noite. Deus querido e Deus amado, vai ao encontro dessa pessoa que neste dia de hoje, nessa tarde, nessa noite, está vendo esse vídeo, está ouvindo e estudando comigo a tua palavra. Ah, amado Jesus, eu não sei o que ele precisa, o que ela precisa, mas o Senhor sabe. Entra, Pai. Entra onde essa pessoa estiver nesse momento. Eu não sei se ela está cativo, eu não sei se ela está num quarto, eu não sei se ela está deitada, se ela está trabalhando, se ela está num ônibus ou num carro. Eu não sei, Pai, se ela está numa igreja, mas o Senhor está vendo. Então, entra, Pai, faça uma grande obra na vida, Senhor, desse seu filho. É o que eu lhe peço no dia de hoje, em nome do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo. Amém, amém, amém. E que você continue sendo, não desanima, continue sendo esse servo de excelência. Glória a Deus, aleluia.